Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se o cristão deveria participar de manifestações para promover a desobediência civil, seja nas ruas, seja em casa. É a mesmíssima coisa ele fazer isso nas ruas ou em casa. Isso não convém ao cristão. O cristão nunca deveria se colocar lado a lado com os que buscam razões para desobedecer às autoridades. Mesmo que façam isso com as melhores das intenções e aparentemente querendo fazer a vontade do Senhor. E isso é o que nós mais vemos nesse tempo de prova chamado pandemia do Covid-19. Muitos saindo às ruas para criticar o governo e outros não saindo às ruas, criticando em casa. Aos romanos, vivendo no marco zero, de onde emanavam as ordens que deviam ser obedecidas em todo o Império Romano, escreveu Paulo aos irmãos dali, muitos deles perseguidos, espancados, presos, como ele próprio esteve várias vezes preso. Veja o que ele escreveu. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há, ok? E as autoridades que existem foram por ele, por Deus instituídas. Ok? Você é cristão? Você acredita nisso? Acredita na palavra de Deus? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, não do partido oposto. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados, inclua-se aí os do Supremo Tribunal Federal, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, mais uma vez, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Romanos 13, de 1 a 5. Se você é cristão, se quiser eu desenho isso aí. Mas um pouquinho de pim-pim, você consegue entender que tem que se sujeitar às autoridades e não ficar batendo contra elas. Eu e muitos outros irmãos em todo o mundo estamos há meses privados de congregar e principalmente de atender o pedido do Senhor em relação à ceia, quando ele disse, fazei isto em memória de mim. Alguns tentam encontrar razões para burlar instruções médicas de isolamento ou determinações governamentais, como se estivessem sendo asfixiados por falta de oxigênio, preciso sair de casa. Hoje eu li o comentário de uma irmã que ainda não congrega ao nome do Senhor, nunca congregou e nem sabe se um dia irá congregar com essa situação aqui. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, aqui não tem irmãos que se reúnem somente ao nome de nosso Salvador, mas eu coloquei isso nas mãos de quem pode resolver e estou em paz. Fecha aspas. Será que ao invés de buscarmos uma forma de voltarmos a congregar, procurando por uma fresta nas determinações governamentais ou argumentos científicos melhores que os usados pelas autoridades, não seria melhor estar em paz, como essa irmã que aguarda o mover do Senhor no seu devido tempo? Afinal, quem entendeu a verdade do lugar de reunião e o privilégio que é estar à mesa do Senhor para lembrá-lo na sua morte, mas nunca fez isso por morar num lugar longe de uma assembleia, não irá tomar a questão nas suas próprias mãos, para parecer que está honrando o Senhor. Irá descansar e aguardar o tempo do Senhor, como essa irmã falou. O mesmo Senhor que permitiu esta pandemia, instituiu as autoridades para nos governarem, é aquele que irá também apontar a saída. Não sou nem eu nem você. E quando ele apontar a saída, ainda que seja por um terremoto ou por um anjo nos guiando para fora da prisão, terá sido o Senhor quem resolveu o problema e não nós mesmos com nossa religiosidade, voluntariedade, conhecimento da ciência, das leis, etc. O mais voluntarioso dos discípulos do Senhor, Pedro, precisou aprender a esperar da maneira mais difícil. E com isso ele viu a libertação que o Senhor operou sem a ajuda dele. Nada e nem ninguém é páreo para o nosso Senhor nessas coisas. Não queira você achar que pode dar uma mãozinha para ele. Veja a passagem. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias,
e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só, ele estava preso com as mãos em 2 soldados, guardas na porta, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Nem me pergunte o que aconteceu com os guardas, né? E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Atos 12, de 5 a 11. Gente, que é isso? Não explica isso. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, os soldados, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26, de 50 a 54. Neste momento, ao menos para cristãos que não moram em países islâmicos, comunistas ou budistas, ninguém está nos obrigando a negar a nossa fé na pessoa que nos salvou. Ninguém. As autoridades pedem apenas para não nos reunirmos e aguardarmos até as coisas ficarem mais claras. Porque ninguém sabe com certeza o rumo dessa pandemia. Ninguém sabe. Estejam as autoridades certas ou erradas nas decisões que tomarem, a bola está no campo delas. E serão elas que terão de prestar contas a Deus, quer estejam mesmo buscando a segurança e o bem-estar do seu povo, quer estejam apenas usando da pandemia como pretexto para proveito próprio. Não importa. Estão nas mãos do Senhor. Ou você nunca leu do que aconteceu com o governante que mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, e também mandou prender a Pedro para o matar? É isso que eu acabei de falar, de Pedro sendo liberto da prisão. Não lembra disso? O que aconteceu com aquele Herodes? Em um dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e ele, comido de vermes, expirou. Na contramão do desejo do governante, que queria acabar com o testemunho cristão, nós lemos que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, de 1 a 2 e de 21 a 24. Governantes com segundas intenções, visando prejudicar o povo de Deus, não sabem com quem eles estão mexendo. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, disse a mulher, a mulher de Ramã, se Mordecai é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Esther 6,13. Isso disse a esposa do ministro do rei Assuero, que queria eliminar os judeus do reino. Não tinha jeito. Um cristão que descanse no Senhor irá entender que esta permanência no estaleiro, no momento que eu estou falando isso, está sendo necessária, segundo a avaliação do Senhor, para que muitos tenham saudades de louvá-lo e de adorá-lo de maneira pública e presencial em comunhão com os irmãos. E também para nos fazer aprender a confiar nele, pois muitos perderam o emprego, muitos aguardam por uma forma de prover para seus familiares,
Sem contar famílias que perderam o esteio do sustento de casa, aquele que trabalhava e que provia o alimento, ou aqueles que foram separados de cônjuges e parentes por causa das fronteiras fechadas. Eu conheço gente que não pode voltar para sua esposa porque está preso em outro país. Tem muita gente assim. Então, quando você achar que o maior problema para você é não poder se reunir com os irmãos, pense nos que sofrem também por essas outras coisas, não é? Deixar as coisas para o Senhor resolver e descansar nele é a única maneira de nós ficarmos em paz. Tentar resolver a nossa maneira é ficar procurando um jeito de destrancar a fechadura da cela, cortar orelhas das autoridades que pensam poder limitar as ações do nosso Senhor. Como se alguém pudesse impedi-lo de cumprir os seus propósitos. Não podem. Não somos nós que cumprimos os propósitos do Senhor, é Ele que faz tudo acontecer. Muitos cristãos que não concordariam em sair às ruas de braços dados com manifestantes para protestar contra as autoridades e propagar desobediência civil, muitos desses estão fazendo exatamente a mesma coisa nas redes sociais, escondidinhos em casa e livres das balas de borracha. Pelo menos os incrédulos que fazem isso nas ruas são mais corajosos. Porque o problema não está aí para as ruas, o problema está em ficar criticando autoridades, em se opor à autoridade, pregar desobediência civil. Eu fico até pensando se essa ansiedade, pressa para voltar ao que nós fazíamos antes, não poderia merecer uma reprimenda do Senhor, como aquela que receberam os seus discípulos por se deixarem dominar pela fraqueza da carne, quando o que deviam fazer era esperar. Passagem é essa: e foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ordem simples. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, voltando onde estavam os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é a carne fraca? O nosso corpo assim. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora, descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Marcos 14, 32, até 42. Eles não podiam fazer nada, o Senhor ia cumprir os seus propósitos. Eu ontem cantei uma canção no Smil que tem tudo a ver com o que eu disse aqui. O título da canção é In His Time. Cantei em inglês, em seu tempo. Entender que o Senhor tem um tempo para todas as coisas é descansar nele, no tempo dele. A letra dessa canção foi inspirada na passagem Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, de 11 a 15. Bom, eu acho que dois velhos desafinados cantando vão dar o tom adequado para mostrar a nossa fraqueza, que só pode ser suprida, atendida, quando nós estamos na dependência do Senhor e esperando por Ele. Uma tradução, mais ou menos aqui, do inglês, porque não dá para traduzir muito bem versos, ter poesia. Diz assim: em seu tempo, em seu tempo, em seu tempo. Ele faz todas as coisas bonitas em seu tempo. Senhor, por favor, mostre-me todos os dias, enquanto me ensinas teu caminho, que tu fazes exatamente o que tu dizes no teu tempo. No teu tempo, tu fazes todas as coisas bonitas no teu tempo. Senhor, minha vida para ti eu trago. Que cada música que eu tenha para cantar seja para ti uma coisa adorável no teu tempo. Aguarde, então, o tempo do Senhor.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.